Boa noite a todos. Vamos começar hoje um resumo aqui sobre reincidência e o artigo 28 do Código Penal, concurso de crimes e sistema de cúmulo material, artigo 44 do Código Penal, substitutividade da pena restritiva e liberdade de pena restritiva de direitos, que é substituir uma pela outra, né? A restritiva pela restritiva de direito, restritiva de liberdade, autonomia em crimes materiais, crimes culposos independentes da pena, artigo 43 do CP, os artigos 69, 70 e 71. Então vamos começar pela reincidência. Começando aqui pelo artigo 28, não inclui a imputabilidade penal, a emoção ou a paixão. Então, eles não excluem a imputabilidade. E a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente do caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, se o cara estiver embriagado por um caso fortuito ou por força maior, seja externa da vontade dele, ele acaba se tornando inimputável. Mas então a emoção e a paixão não vai excluir a imputabilidade penal e a embriaguez também não. É voluntária ou culposa, né, no caso. Quando se considera a reincidência? A reincidência está definida no artigo 63 do Código Penal. O agente é considerado reincidente quando ele comete um novo crime após transitar em julgado sentença que o tenha condenado por crime anterior. Ou seja, a reincidência no momento em que o agente pratica um novo crime após o trânsito julgado e da condenação anterior. Não existe um tempo mínimo para que seja considerado. Basta que o segundo crime ocorra depois do trânsito em julgado do primeiro, quando deixa de ser considerado reincidente. O prazo está no artigo 64, aí no caso, não prevalece a reincidência entre a data da extinção da pena e a infração posterior, tiver decorrido o período de mais de 5 anos. Então, quando passa 5 anos que ocorreu um trânsito julgado, é, ele deixa de ser reincidência. No caso, se o autor cometeu um novo crime, né, nesse prazo de 5 anos, ele vai estar sendo considerado reincidente. E após os 5 anos, não. O prazo depurador, então, é 5 anos após a extinção da pena. Após esse período, ele não é mais considerado reincidente, porém, ainda pode ser considerado como mal antecedentes na dosimetria. Então, quando há reincidência, quando a gente comete novo crime após trânsito julgado de condenação anterior, a base legal é o artigo 63. O prazo para deixar de ser reincidente 5 anos após a extinção da pena e a base legal da depuração é o artigo 64, inciso 1. Agora o artigo 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Quando 1. Aplicado pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, qualquer que seja a pena se o crime for culposo. Então, se a pessoa comete um crime culposo, ela vai ter o direito de pedir por uma troca por penas restritivas de direito e quando for um crime igual ou inferior a 4 anos. Que ela também, com uma pena, né, de 4 ou inferior anos, que daí ela pode estar pedindo a substituição. O réu não é incidente em crime doloso. Então, quando o réu não for reincidente em crime doloso, ele pode estar pedindo também. Não houver nos antecedentes ou na personalidade do condenado elementos que façam presumir a reiteração delitiva, ou seja, quando não tem nenhum elemento que vai considerar que ele pode estar fazendo de novo. A substituição não será admitida quando as circunstâncias judiciais nos artigos 59 recomendarem a sua desclassificação. A substituição poderá ser efetuada no caso de pena privativa de liberdade superior a 4 anos, quando o condenado for primário e de bons antecedentes.
Se o condenado for reincidente, a substituição poderá, contudo, ser aplicada, por força da condenação anterior, a medida for socialmente recomendável, e a reincidência não se opera no mesmo crime. Agora, a natureza, então. Autonomia e substitutividade. Autonomia. As penas restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária, limitação de fim de semana, possuem existência própria. Não são penas acessórias. Não são penas acessórias, meramente dependentes. Então, todas essas penas aí restritivas de direitos, elas são separadas. O cara não pode cumprir a pena privativa de liberdade e cumprir a outra ao mesmo tempo, pagar multa. Substitutividade. O juiz, ao fixar a pena privativa de liberdade, pode substituí-la por pena restritiva de direitos, quando preenchidos os requisitos do artigo 44. Ou seja, em vez de prisão, aplica-se uma medida restritiva diversa. Requisitos legais. O inciso 1, quanto em violência, a regra exige pena igual ou inferior a 4 anos e ausência de violência e grave ameaça. A exceção, que é os crimes culposos, que no caso daí vai ser sempre válido a substituição. Na prática, então, um furto simples com pena de 1 a 3 anos sem violência, substituição é possível. Homicídio culposo com pena maior a 4 anos, teoria admite substituição por ser culposo, mas o juiz ponderará as demais circunstâncias. Inciso 2. Não reincidência dolosa. O réu não pode ser reincidente de um crime doloso. Isso afasta a substituição quando há reincidência dolosa, salvo possibilidade no parágrafo 3, explicado adiante. O parágrafo 3, então, ele explica que a possibilidade excepcional para penas maiores de 4 anos, o parágrafo 2, abre exceção mesmo que a pena seja superior a 4 anos, a substituição pode ocorrer quando o condenado for primário de bons antecedentes, ou seja, é, menor ou igual a 4 anos, mas caso concreto em que o juiz pode converter pena maior em restritiva quando absolutamente favorável ao réu. O inciso 3 aí, ó, o juiz pode verificar se os antecedentes ou personalidade revelam risco ou reiteração, se houver indícios fortes de periculosidade ou tendência à reiteração. Substituição é vedada. Hum. A reincidência e sua relativação. Embora o inciso 2 pareça excluir reincidentes, o parágrafo 3º permite que, em casos excepcionais, o juiz substitua a pena do reincidente diante da condenação anterior, a substituição for socialmente recomendável e a reincidência não for no mesmo crime, ou seja, não for reincidência específica. Jurisprudência e doutrina interpretam com cuidado se a reincidência for em crimes idênticos. Tende a obstar a substituição, quando são crimes diversos e houver indicação de ressocialização. Pode admitir-se a medida. Casos em que a substituição é vedada é improvável. Em crimes de grave ameaça, grave violência, crimes hediondos e condutas que envolvem grave ofensividade moral. Impede a substituição. Há regras específicas aí também. Os crimes que não têm substituição da pena são tráfico de entorpecentes, os crimes hediondos, a violência doméstica e familiar contra a mulher, tortura e terrorismo. O juiz fixa a pena privativa de liberdade e em seguida verifica os requisitos para a substituição. Não é automática, exige motivação, análise dos antecedentes, personalidade e gravidade concreta. A substituição é medida de política criminal individualizada. Então, a relação com o concurso de crimes e o sistema de cúmulo material, que é o artigo 68. Concurso de crimes, a modalidade, o código distingue principalmente concurso material, concurso formal e continuatividade delitiva. Essas categorias definem como as penas serão calculadas quando o agente pratica mais de um crime. O artigo 69, então, que é o cúmulo material, ele soma as penas. O artigo 69 prevê quando o agente, mediante mais de uma situação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade incorridas, isto é, soma das penas, cúmulo material. Então, é quando o agente vai lá e pratica 2 ou mais crimes,
E não precisam ser idênticos, eles podem ser em situações diferentes também. Portanto, que sejam no mesmo local. Com isso, se articula, como isso se articula com o artigo 44? A substituição do artigo 44 incide sobre a pena aplicada, aquela resultada da individualização e quantificação do concurso material, como as penas são somadas, o que pode afastar a possibilidade de substituição, pois muitas vezes excederá os 4 anos ou então demonstrará gravidade ou reativação. Exemplos práticos. Se um agente comete 2 furtos, pena de 1 ano, em ações distintas, soma 2 anos. Ainda pode caber substituição. Se a soma ultrapassa os 4 anos, por exemplo, 3 delitos, então já não vai ter mais substituição. Observação processual. Na execução penal, quando há penas cumulativas, aplica-se a ordem de execução prevista na lei. Por exemplo, se houver reclusão e detenção, cada uma tem regras específicas, conforme o artigo 69 vai citar. Isso influencia regime inicial e possibilidade de substituição no momento da sentença. Então, os exemplos práticos aqui, ó. A primeira, a pena é calculada, verifica se houve violência ou grave ameaça, verifica se o crime é culposo, porque todo crime culposo a substituição é possível. O réu é reincidente doloso? Se for, normalmente não substitui. Analisa o antecedente e a personalidade do autor e caso a pena somada exceda 4 anos. Exceto nessa condição aí do parágrafo 2º, se ele for primário de bons antecedentes. Então, conceito e finalidade. Substitutividade é a possibilidade de trocar uma pena de prisão imposta na sentença por outra sanção de caráter não prisional. A finalidade é reduzir os efeitos negativos da prisão, promover a ressocialização, preservar empregos e vida familiar e proporcionar os úteis socialmente. Deixar eles proporcionais e úteis socialmente. Tipos de pena restritivas de direito. As PRD são mais utilizadas são aí no caso prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão de exercício de cargo, função pública, atividade profissional quando relacionada ao delito, interdição temporária, limitação de fim de semana, obrigação de permanecer em estabelecimento apropriado nos finais de semana, perda ou suspensão de direitos específicos, suspensão do direito de dirigir, proibição de frequentar determinados locais e multa. A multa, no caso, é pena concorrente. Então, ela concorre junto com o delito. Requisitos legais essenciais. Os requisitos para a substituição de pena, então, constam no artigo 44 que a gente já leu. Quanto da pena, ausência de violência ou grave ameaça, não ser reincidente, crime doloso, antecedentes, personalidades e exceções permitidas. Então, se o cara for culposo, o crime dele, ou então se o cara for de bons antecedentes e for réu primário. A substituição é decidida no momento processual. No julgamento da sentença, o juiz, ao fixar a pena, analisa se substitui ou não a conversão é motivada na sentença. Subsidiariamente, se o juiz não substituir na sentença, defesas podem pedir revisão ou, eventualmente, pleitear medidas alternativas na fase de execução. A importância da fundamentação. A decisão deve estar fundamentada, exibindo que estão presentes ausentes os requisitos e de reincidência, antecedentes ou violência. Então, a natureza jurídica é os fins não fim punitivo e ressocializador, a condenação permanece e integra o assento judicial. Então, a execução, controle e possibilidade de revogação, tem a execução, cumprimento das obrigações impostas, descumprimento de novas infrações, se o condenado viola as obrigações da PRD ou comete novo crime, o juiz pode revogar a substituição e determinar o cumprimento de pena privativa de liberdade. Motivação exigida, revogação exige decisão motivada, a observância do contraditório. Conversão parcial. Conversão parcial. Em alguns casos, o juiz pode agravar, alterar as medidas restritivas
antes de voltar à prisão. Advertência ou readequação de execução. A interação com concurso de penas. Quando houver concurso de crimes, todavia existe uma possibilidade ali no parágrafo 2º, certo? Vamos agora para a autonomia em crimes materiais. O que são crimes materiais? São aqueles em que a consumação depende de um resultado naturalístico, ou seja, um resultado concreto no mundo real. A mera realização da conduta não basta, é preciso que o resultado aconteça. Então, a gente tem aí um exemplo. No homicídio, a conduta é matar alguém, o resultado é morte. O furto, subtrair coisa alheia, diminuição patrimonial. O dano é destruir, deteriorar coisa, destruição, deterioração. Então, o que significa autonomia no crime material? Conduta e resultado são autônomos, independentes logicamente. A conduta pode ocorrer sem produzir o resultado, tentativa. O resultado pode ocorrer posteriormente, mesmo sem continuidade na ação inicial. A existência do crime consumado depende do resultado final, mas a conduta isolada pode gerar responsabilização por outras autoridades. Por que chamamos de autonomia? Porque o crime material requer dois momentos distintos que não se confundem, que é a ação e o resultado naturalístico. Então, quando tem autonomia aí do crime, é quando só tem ou só tem a conduta ou só tem o resultado. Estrutura do crime material, então, a conduta, o ato voluntário, nexo causal, conduta deve causar o resultado, e modificação no mundo exterior, deve causar a morte, lesão, retirar o direito do outro. A consequências jurídicas da autonomia. Permite a tentativa com a consumação. Depende do resultado se ele não ocorre por circunstâncias alheias. Por exemplo, se atira para matar, mas a vítima sobrevive. Tentativa de homicídio. Flexibiliza a imputação do resultado. O resultado deve ser causado pelo agente imputável a ele se houver rompimento do nexo causal, não há consumação. Esfaqueia B. A esfaqueia B. B morre por erro médico imprevisível, nexo mantido, homicídio consumado. A relevância do resultado para a classificação é pena. A existência ou não do resultado altera tipificação, consumado, tentado e pena. Logo, homicídio tentado, pena menor, homicídio consumado, pena maior. A diferença entre o crime material e o crime formal. Então, necessita resultado naturalístico? Sim. O crime formal não pode ocorrer, mas é irrelevante. Tentativa. Precisa do que o crime material tem e o crime formal também tem. Consumação. O crime formal é apenas a conduta e o crime material é a conduta e o resultado. Aí a gente tem aí, por exemplo, o crime formal de extorsão, consumado com ameaça, obtenção da vantagem é mero exaurimento. Diferença entre crime material e crime de mera conduta. Então a gente tem aí o resultado exigido no crime material, sim. No crime de mera conduta, não. O foco, conduta mais resultado para crime material e para crime de mera conduta é só a conduta. O crime de mera conduta é tentativa? Não, geralmente não. Já o crime material admite tentativa. Exemplo de mera conduta: porte de arma. Basta portar, não precisa causar o dano. Então, por você só estar portando, você já está cometendo crime para mera conduta. Exemplos detalhados. A gente tem aí o homicídio, conduta disparar arma, resultado morte. Se não houver morte, tentativa de homicídio. Furto, subtrair. Resultado, saída da posse da vítima, mais lesão patrimonial. Conduta, destruir, deteriorar, resultado do dano material concreto. Autonomia do resultado no tempo e no espaço. O resultado pode ocorrer muito tempo após a ação, pode ocorrer em local diferente. Ainda assim, a consumação, se o nexo causal estiver preservado. Por exemplo, o B no dia 1, o A envenena B no dia 1, o B morre no dia 7, ou então é um homicídio consumado ao longo do tempo. Então aí, ó, nos crimes materiais, a consumação exige resultado naturalístico, a autonomia entre conduta e resultado. O resultado não se confunde com a conduta. A ausência de resultado leva à tentativa. O resultado pode ocorrer posteriormente e deve existir nexo causal entre conduta e resultado. A autonomia em crimes materiais significa então que a consumação depende de um resultado naturalístico distinto da conduta.
exigindo o nexo causal entre ambos. Então, crimes culposos independentes da pena. Explicação. O crime culposo ocorre quando a gente não quer o resultado, mas produz por imprudência, negligência ou imperícia. Então, o que são os crimes culposos? Conduta voluntária, falta de intenção, violação do dever objetivo de cuidado, resultado lesivo, nexo causal, previsibilidade. A culpa, então, é o resultado possível e previsível que a gente devia evitar, mas não evitou. Daí são crimes culposos independentes da pena. O que significa independente da pena? Isso daí então vai significar que na doutrina, quando se diz que os crimes culposos são independentes da pena, a existência do crime culposo não depende da gravidade da pena prevista, mas sim da previsão legal expressa. Só existe crime culposo quando a lei expressamente prevê. Não é possível criar crime culposo por analogia ou interpretação. A pena não define se o crime é culposo, o que define é a previsão legal específica. Então a gente tem aí, por exemplo, ó, disse o crime culposo, ó, o crime culposo quando o agente deu causa ou resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Mas há outro entendimento importante: o crime culposo só existe se a lei prevê expressamente. Então, o artigo 121, o parágrafo 3º, prevê o homicídio culposo. Se prevê, ele existe. Por que se diz independentemente da pena? Crime culposo existe independentemente da pena combinada e o essencial é a previsão típica. Se a lei tipifica especificamente a modalidade culposa, ela existe como crime, mesmo que a pena seja pequena, alternativa, restritiva ou diferenciada. O foco não é a pena, e sim a previsão legal. Exemplos, então, ó, o crime de homicídio está previsto no artigo 121. É culposo? Sim. Lesão corporal. Tem crime culposo? Sim. Incêndio. Tem crime culposo? Sim. Furto. Tem crime culposo? Não. Roubo. Tem crime culposo? Não. Estupro. Tem crime culposo? Também não. Consequência doutrinatária maior, então. A culpa é excepcional no direito penal, ou seja, só existe quando o tipo penal diz expressamente se culposo. A lei não admite formas culposas implícitas. Então, só tem se tiver previsto em lei um crime culposo. O crime culposo é independente da pena, porque sua existência não depende da gravidade penal, mas sim da previsão legal expressa. Sem previsão, não há modalidade culposa. Então, a culpa não se presume. Se a lei não prevê, não existe. Crimes materiais dolosos seguem teoria normal, já o culposo precisa de previsão expressa. O artigo 43 aí do Código Penal, o que ele fala? Ele fala sobre quais são as penas efetivas dos direitos. Então, a gente tem a prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação do fim de semana, prestação de serviços à comunidade e entidades públicas, interdição temporária de direitos, limitação de fim de semana. A redação pode variar conforme a atualização. A atual inclui as modalidades acima, mas a doutrina frequentemente organiza prestação pecuniária e perda de bens. Então, trata-se do concurso material. O artigo 69, no caso. Artigo 69 é o crime material. Ocorre quando a gente pratica duas ou mais condutas, produzindo dois ou mais crimes. O juiz pode aumentar apenas uma pena, somando um sexto até, ou até metade. O agente furta um carro, por exemplo, e em outro momento agride alguém. Somam-se as duas penas. Crime mais crime. O artigo, então, 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos, e no caso da aplicação cumulativa de penas de mesma espécie, é facultado ao juiz limitar-se a elevar a pena de uma delas. Então, trata-se de um concurso material, quando o agente pratica duas ou mais condutas, produzindo dois ou mais crimes. A regra é que as penas se somam. A exceção, quando for crime de mesma espécie, o juiz só pode aumentar uma das penas. No caso, ele não pode aumentar as duas. O agente furta um carro, crime 1, em outro momento agride alguém, crime 2. Somam-se as duas penas, crime mais crime. Artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicar-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas
mas aumentada em qualquer. Então, o que a gente está vendo aí é a exasperação, no artigo 70. É, trata-se de um concurso formal. O agente com uma única ação pratica dois ou mais crimes, ou seja, quanto à forma do crime ali, o resultado, ele vai produzir mais de um resultado diferente. Aplica-se a pena de do crime mais grave. Qual foi o crime mais grave que ele cometeu? A menos que tenha desígnios autônomos. Por exemplo, ele já tenha planejado com um tiro matar as duas pessoas. Então ele vai responder pela soma dos dois. A não ser que no caso ele tenha matado a outra por bala perdida. No caso por acidente. Por exemplo, então, homicídio duplo, pena do homicídio, mais um aumento de um sexto a metade da pena. Artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira, execução e outras semelhanças, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplicar-se-lhe a pena de um só dos crimes, ser idênticas ou mais graves se diversas, aumentando em qualquer caso de um sexto a dois terços. Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça, pode o juiz considerar, em face da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente e motivos e circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes até o triplo, observadas as regras dos artigos 59 e 68. Então, trata do crime continuado. Ocorre quando o agente com mais de uma conduta pratica crimes da mesma espécie. Por exemplo, o cara vai lá e todo dia ele comete furto, mas com condutas diferentes. Diferente do crime material, que ele entra num ônibus e rouba o celular de várias pessoas, ele rouba um celular especificamente todos os dias. Ele tem uma área de atuação, um tempo, lugar e modo parecido. Aplica-se-lhe a pena de um crime, mais de um sexto a dois terços. Com base na ideia de continuatividade do comportamento, presunção de menor culpabilidade, e o crime continuado qualificado, quando é doloso, contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça. Pode aumentar até o triplo da pena. Por exemplo, um caixa desvia valores da empresa várias vezes durante meses. Um crime continuado, então, pena de um desvio mais o aumento de um sexto a dois terços, conforme quanto tempo ele fez isso e analisando tudo. Então é isso. E obrigado.